Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da segunda temporada, que vem com o tema Empreendedores do Bairro. E hoje a gente tem uma super convidada que vem de Santana, do bairro Paraíso. Né, Jamile? É isso aí, nós estamos dando a oportunidade para você que está escutando e está ouvindo e está vendo a gente, de sugerir também o empreendedor do seu bairro para estar aqui conosco na bancada, conversando, criando conexão e principalmente nos dando dicas inspiradoras. É isso aí. E claro, o nosso podcast é composto por uma série de parceiros. É muito importante que a gente fale deles aqui, compartilhe com você as experiências que a gente tem. E o nosso primeiro parceiro aí, Amazon Cowork, Maurício, sempre apoiando a ideia do podcast Pode Agir. Então já sabe, quer garantir aí um espaço legal para o seu ambiente de trabalho, fazer a sua palestra, o seu workshop, procure o time do Amazon Cowork, tem um auditório incrível lá para potencializar o seu negócio. E também nós temos aí o nosso outro produto, né? Exatamente. Principalmente o nosso produto aí do Summit, o segundo evento de gestão de pessoas no Amapá. O maior evento que está sendo aí organizado por 3 pessoas, na verdade um time de pessoas. Exatamente. Né? E nós estamos trazendo para você no dia 8 de junho, um dia inteiro de 8 às 18 horas, pessoas, onde nós vamos reunir lideranças, donos de negócios, donos de empresas, lideranças, gestores de pessoas, e nós convidamos você para acessar o nosso QR Code e ter lá todas as informações. Já tem programação, já tem palestrante nacional anunciado, palestrante local também anunciado, para você ficar por dentro dessa incrível programação. Perfeito! E olha só, um parceiro novo nessa segunda temporada, nossa Cleuma Pontes, esteticista, com a clínica de estética Gota Dourada. E claro, por você assistir o nosso podcast, você tem desconto de 5% a 20% nos procedimentos estéticos, então não perca essa oportunidade. Já coloca a câmera no QR Code e visita a clínica de estética Gota Dourada. Nós estamos amando, né, Jamile? Já experimentamos, pessoal. Vale a pena. Vale super a pena fazer aquela massagem, entrar no shape, limpeza ali, de pele. Limpeza de pele, um autocuidado que a gente merece. É isso aí. E nossa convidada, não, Jamile? Não, e nós temos mais um que a gente não pode deixar de anunciar, né? O nosso produto, aí eu e a minha parceira Luana Carvalho, nós estaremos realizando no dia 26 de março, tá? O nosso workshop Desenvolvendo Perfis Comportamentais para o Sucesso Empresarial. Para você que é da área de gestão de pessoas, ou é um líder também, ou deseja aprender como mapear perfil para te ajudar a conduzir reuniões, conduzir treinamento, conduzir conversas com o teu colaborador, fica por dentro conosco e acessa o nosso QR Code e faz a sua inscrição aí. É mesmo, a gente espera lá. E vamos lá, olha só. Nós falamos hoje, né? Nós vamos falar desse tema empreendedorismo nos bastidores da arte. Um incrível tema que nós trouxemos uma convidada especial que vai falar muito bem da sua história de vida inspiradora, né? Trazer muitas dicas para você, porque ela é por formação fisioterapeuta, artista plástica, mas antes de ser artista plástica, ela também teve seu próprio negócio chamado Lar de Casa, antes de se dedicar às artes plásticas. E teve uma temporada aí de uma experiência incrível no exterior, onde ela conheceu 8 países, vivenciou aí um mochilão mundo afora, tem 32 anos, é uma baixinha arretada, criativa, inovadora e com espírito empreendedor incrível. Nós vamos saudar ela com bem-vindo a Cris Guedes. Seja bem-vinda, Cris. Seja bem-vinda, Cris, ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite. E ó, Cris, nesse momento aí que a gente vai fazer esse bate-papo incrível com você, né, conversando, conhecendo um pouquinho da tua história, né, sabendo que você aí você é corajosa,
né? Quando eu digo baixinha arretada, gente, porque ela não é diminuindo nada, não, né? Porque ela realmente é baixinha, mas ela é grande, e muitas outras qualidades e características que a gente teve a oportunidade de ter o privilégio de trazer ela, né, para falar da grandiosidade, do diferencial que ela está trazendo no mercado, né, levando o seu legado, levando experiências de vida, percepções, e trazendo aí na sua malinha, né, literalmente a malinha, e no livro, muitas inspirações, né, Cris? Mas, Cris, conta aí pra gente, né, como é que o empreendedorismo entrou na tua vida? Isso aí, vamos lá, né? Eu acredito que a conversa vai ser longa aqui. Falar para vocês que o empreendedorismo, na verdade, sempre esteve presente na minha vida de alguma forma. Eu acho que uma característica do empreendedor é ele ser inquieto. E eu sempre tive essa inquietude na minha vida, no decorrer em tudo que eu fiz. Só que é aquilo, a gente tem medo, a gente quer seguir o que todo mundo está falando, todo mundo indica para fazer, o que todo mundo faz, mas chega um momento que aquilo incomoda tanto que a gente tem que trilhar nosso próprio caminho. E eu acredito que o lar de casa foi fundamental na entrada do empreendedorismo na minha vida, né? Tanto da minha como da minha irmã também. Nós investimos R$ 120 e a gente teve um lucro bruto, né? Em torno de R$ 80 mil, né, de investimento, e a gente aprendeu, erramos e aprendemos muito, né? Então acredito que o lar de casa nos preparou para chegar onde a gente chegou agora. Que legal, olha só. E a gente está falando muito de empreendedorismo, e ela conta essa história, né? Que eu acho que vale a pena você falar bem breve, né? O que era o lar de casa antes, o que te ajudou, né? A essa história a tornar você, né, essas características de empreendedorismo. Eu acredito assim, que teve um ponto fundamental aí. Eu e minha irmã, nós lemos um livro, que inclusive trouxe para indicar, que eu acredito que foi fundamental no desenvolvimento lá de casa, então que eu trouxe mostra aqui já de início, que foi esse aqui. Adoro Mostra aqui na câmera aí. Chamados para Criar, né? Aqui ele fala sobre o nosso propósito de vida. Só que ele entra no assunto dizendo assim: nós somos filhos do Criador, o que criou tudo do zero, do nada. Imagine eu sendo filha, que sempre herdamos um DNA, capacidade que nós temos de criar algo novo. Eu sendo filha do Criador, imagine o tamanho da minha criatividade. Então a gente começou a ver que a própria trajetória de Cristo foi contando histórias. Quando ele reunia o povo, né, ele falava as parábolas, ele ensinava através das parábolas. E daí a gente leu esse livro que foi fundamental, super indico. Eu acho que é um divisor de águas para início de negócio, entender um propósito, um sentido. E depois que a gente leu tanto ela como nós estudamos, né? E a gente falou assim, cara, storytellers aí, contar histórias. Como a gente vai vender? Contando histórias. Então nós começamos a desenvolver. A gente começou de dentro de biscoitinhos que a gente fazia para entregar para os amigos na pandemia e foi se transformando em caixas de café. Só que o interessante de tudo isso, nada foi programado. Acredito que foi tudo orgânico. Foi um crescimento orgânico. Só que nesse processo a gente foi errando, foi aprendendo, foi investindo em conhecimento, comprei mentorias, li livros, erramos em um monte de coisa. E foi um degrau, né? Foi um degrau que a gente foi desenvolvendo a criatividade, porque é aquilo, a criatividade a gente treina ela. E a acredito que o Lar de Casa foi fundamental nesse treino. Então, hoje, tanto ela como eu e toda a equipe que trabalhou com a gente na época, a gente tem esse insight muito mais rápido, né? O Lar de Casa foi um estágio. Né? Foi um estágio que nos preparou hoje para cada um seguir o seu caminho. Nossa, que incrível, Cris. Assim, essa percepção eu acho que a gente vai falar muito disso, a história da Cris relata muito isso, de ter um caminho, ter um mentor, um direcionamento. E você vai, mesmo que não seguindo 100%, porque cada um tem sua realidade, mas você vai traçando uma rota que vai dando sentido para o que você faz, né, Cris? E a gente te apresentou como uma artista plástica. Sim. E eu quero entender como que chegou às artes na sua vida e como que isso foi se desenvolvendo como empreendedorismo. Entendi. Vamos lá. O primeiro contato que eu tive com a arte, eu tinha 7 anos, 7, 8 anos. Eu precisei passar por um procedimento cirúrgico que eu fiquei no hospital internado em torno de uns 5, 6 meses. E aí eu tive que ocupar o tempo. E eu lembro que uma tia minha trouxe
lápis de cor, né, pincel e tudo, e eu comecei a desenhar. Desenhei os enfermeiros, desenhei os médicos. E quando os médicos viram, os enfermeiros pediram para eu expor no hospital. Eu falo que foi aí que foi minha primeira exposição. Que legal! E eu trouxe a foto para vocês. Mostra! Olha aqui, ó. Olha A Cris só. gosta de deixar aí registrado. Que legal! Que linda! Foi em qual hospital, Cris? Esse aqui foi no hospital da Vila Amazonas, mas eu fiquei lá no Hospital da Criança e do Adolescente. Então foi lá que eu tive o primeiro contato da arte. Só que é muito interessante a gente entrar um ponto aí que no decorrer que a gente vai desenvolvendo, a gente começa a adquirir crenças limitantes, né? Porque tanto em crenças como que a gente ouvia das pessoas, por exemplo. Eu sempre ouvi que a arte não tá dinheiro, que fazer arte no Amapá não dá certo. Outras coisas que eu lembro que eu ouvia muito quando era criança era assim, quem não passa em arte na Unifap? Todo mundo passa. Então, na minha cabeça, assim, e se eu passar, então eu vou falar assim, sei lá, né? Só que aí fui crescendo e acabei que fui deixando a arte de lado, né? E fui priorizando outras coisas. Fui para fisioterapia, que eu acredito que foi fundamental. Sabe que é a questão de ser caminhos? Eu tinha que cursar, eu tinha que fazer isso mesmo. E passei 10 anos na área da fisioterapia, atendi, trabalhei, conheci muita gente, me abriu muitas portas que hoje eu olho e falo, foi graças àquele tempo, isso, aquilo. E quando chegou na pandemia, após o lar de casa, nesse intervalo que a gente estava se decidindo lá de casa, porque justamente cada um estava pegando seu rumo, eu precisei passar por outro procedimento cirúrgico, que foi consequência dessas cirurgias na infância, que eu fiz em torno de 1 mais 5. Olha só. E precisei operar de novo. E precisava me recuperar. E nesse tempo que eu precisei de novo me recuperar, eu falei, bom, vou ter que descansar. Peguei um lápis de cor, comprei material e fiquei desenhando. Só que daquilo que eu estava parada há muito tempo, para o que eu fiz no papel, eu me surpreendi. Eu falei, olha, ficou bom. Né? E nisso eu já trabalhava com lettering também. Aí surgiu também... O lettering, só para as pessoas entenderem o que seria. É um tipo de... É desenhando letra. A gente cria fontes, desenhos, letras, enfim. E algumas pessoas me procuraram, Cris, isso que tu faz no papel, tu consegue fazer numa parede? E eu brinco que o papai sempre fala assim, tu nunca fala que tu não sabe fazer. Se tu fala que sabe, no caminho tu aprende. Aí eu falava, sei, nunca tinha feito. E aí fui pegando os primeiros pediram para eu passar para uma parede, aí foi surgindo trabalhos, eu fui postando, as pessoas começaram a encomendar, como eu te falo assim, eu acredito que tudo na vida foi algo eu até brinco que eu me considero um brownie, que eu nasci para ser, eu fui desenvolvida para ser um bolo, mas não funcionou, me tornei um brownie. Essa é boa. E o brownie, quem não gosta de brownie hoje? Com certeza, né? E aí o que acontece? Começou a me abrir outros caminhos que me rendeu muito mais dinheiro que eu nunca tinha visto na fisioterapia nem no lar de casa. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí. E só que pintar por pintar, fazer arte ou desenhar por um hobby é uma coisa. Só que eu cheguei a um ponto que eu não conseguia mais trabalhar em outra coisa. Então eu decidi, não, vou focar somente nisso. Só que eu precisava me profissionalizar. Eu não tinha graduação. Era algo muito autodidata, né? Curso de nada. Nunca tinha feito um curso, nunca... E aí eu peguei e comecei a treinar algumas técnicas. Aí eu peguei e falei, eu vou... Na época tinha surgido a inteligência artificial, né? Legal. E aí eu falei assim, bom, vou fazer aquela pergunta, né? Uma chamei lá que tá todo mundo perguntando um monte de coisa. Eu falei assim, como eu me torno uma artista de sucesso? E a inteligência artificial, ela me listou 10 pontos importantes. Só que, lógico, dentro dos pontos que ela me listou, eu analisei dentro dos meus princípios e dentro de coisas que eu acreditava, eu reestruturei essas perguntas, fiz uma nova lista. E, inclusive, a primeira coisa da lista era a seguinte: faça um curso internacional. Aí eu peguei, falei, bom, não tenho dinheiro, mas o que eu vou fazer? Eu vou tentar. Procurei no Google universidades que ofertavam bolsas de estudo. E aí eu vi que
eu, como falo assim, que sonhar grande, sonhar pequeno, gasta a mesma energia, eu falei assim, eu não vou pensar em qualquer faculdade, eu vou na segunda ou na melhor de artes do mundo. E vi que a UAL, que é uma universidade em Londres, estava ofertando bolsa. E me inscrevi, tinha que fazer um texto, porque a faculdade tinha que te aceitar e tal. Eu escrevi sem a mínima esperança que eu seria aprovada. E até que chegou no meu e-mail, dizendo que eu tinha sido classificada, fiquei no outro processo seletivo, e eu falei, bom, agora eu tenho mais difícil que a vaga. Agora eu tenho que ir. E aí, o que aconteceu? Por isso eu falo que as coisas aconteceram muito orgânico, porque aí em diante aconteceu algo assim, uma reviravolta incrível, porque na época eu ainda estava atendendo na fisioterapia, e uma aluna minha falou assim, Cris, se eu te convidasse para viajar comigo, tu viajaria? Era uma senhora, que eu sempre dei aula muito para idosos. Aí ela falou, porque eu não viajo de avião, não sei o quê. Eu falei, não, vamos. Aí ela, tá. Eu falei, aonde é? Ela falou, em Londres. Aí eu virei para ela assim, eu falei, em Londres? Eu falei, não, eu passei no curso lá. Ela falou, então tu fica na casa do meu filho que tu não precisa pagar nada. Inclusive, a casa do filho dela era 10 minutos da universidade. Nossa. Eu fui andando e voltei. Oportunidade. E aquilo tá no momento certo, na hora certa, aquilo, sabe, quando tem que acontecer também. E daí foi desenrolando as coisas. Eu falei, vou trabalhar como nunca e vou. E peguei, juntei o máximo de dinheiro, porque ainda em Londres é em Libra, né? É 6 vezes mais que o real. Uau. E eu falei assim, não, vou fazer as coisas acontecer, eu acredito que só depende de mim. E meti a cara, comprei uma passagem e fui. Olha só, a Cris, ela está indo lá na frente de um processo, né? Só que quem está vendo, né, o empreendedor, de repente desencorajado, ou aquele artista, porque a gente está falando, né, de uma crença que você ouviu por muito tempo na infância. Sim. E que muitos artistas também acreditam, tanto que não investem. Né? E a gente tem a premissa aí que a Cris fala com tanta propriedade, que são 2 palavrinhas, né? Ela associa a criatividade e a inovação. Sim. Mas no teu começo, Cris, que você colocou aí fazendo biscoito, começou a desenhar a cara das pessoas, também começou a aprender outras técnicas, né? Como uma artista iniciante, qual foi o teu primeiro assim grande desafio, né? E como é que você superou e a lição que você tirou disso para desencadear aí uma possível outra experiência? Eu falo que a caminhada do artista é muito difícil, porque ele já inicia com fracasso. Porque a gente já inicia com essas palavras, que não vai dar certo, então eu lembrei mais. O pessoal fala, artista só dá certo quando morre. O que eu mais ouço, não, eu vou viver sério? da minha arte na praia, né? Então a gente já inicia uma carreira com palavras negativas, que não vai dar certo. Então, tu já lista aí teu primeiro contato com o fracasso. Então, é um empreendedorismo de cara. É muita verdade. Né? Então, quando tu entra no empreendedorismo, aí tu vem um fator. O artista, ele muitas vezes, ele é bom no que ele faz. Sim. Só que ele não sabe vender o produto dele. Sim. Então, ou ele é igual um advogado. Por exemplo, eu sei advogar, mas não sei administrar. Então, é uma coisa puxando a outra. Conecta, né? Conecta. Então, a questão hoje, eu acredito que tudo aconteceu muito rápido na minha vida, porque tem artistas que estão 15, 10 anos no mercado que ainda não chegaram em lugares que eu vou chegar, já agendado, porque eles são artistas, mas não são empreendedores. Né? Então, dentro de todo esse conhecimento que eu tive lá no Lar de Casa, eu apliquei para a arte. Então, aí que eu acho que entra um ponto fundamental, que o básico do empreendedorismo, o básico, funciona para qualquer negócio. Você aplica em qualquer coisa. Só que aí que está o pulo. A pessoa tem que... não é romantizando, né, a situação. A pessoa tem que pagar o preço. Ela tem que estudar, ela tem que entrar... Porque assim, o empreendedor no início, ele faz tudo. Ele bate foto, ele vende, ele é o contador dele, ele dança, canta, né? Ele filma. Então, como que eu vou vender meu produto se eu não sei fazer nada disso? Eu não tenho condições de pagar uma equipe. Então, se um empreendedor não se der esse trabalho de aprender, porque não é porque ele é bom em pintar que ele está garantido no mercado de trabalho. Não é isso que vai fazer diferença. É ele vender. Então, o que eu fiz? Volto lá na minha história e quando o primeiro desafio, aí eu volto para a tua pergunta, que eu tive na arte, foi que eu cheguei em Londres,
Um dos cursos que eu fiz lá foi ilustração para filme e livro, e o outro foi inovação e criatividade para projetos. Quando eu fiz esse curso, não faz só artista, faz design, administrador. Cheguei lá não falando direito inglês, eu tive o primeiro contato com a realidade britânica. É um povo que vive para estudar. A gente é né, em relação ao nível deles. Só que aquilo, eu era brasileira, que já é olhada com preconceito, eu era mulher, a sala que era cheia de homem, e não falava direito inglês. Então, eu percebia, ninguém é de ajudar ninguém, o professor lá não tinha paciência, porque às vezes eu pegava o tradutor aqui e ficava... Então, assim, foi o primeiro desafio, porque eu entendi, olha, eu cheguei até aqui, agora eu tenho que aguentar. Só que eu não tinha ninguém, estou só, em outro país. Aí eu lembro que eu voltei meio desanimada para casa. Eu falei, cara, como é que... Esse é meu primeiro dia. E eu fiquei assim... Eu cheguei o mais difícil. Por que eu vou ficar desanimar agora? Eu pensava, meu Deus, eu tô na Europa, né? Todo mundo fala assim, mas tu tá na Europa. Mas assim, é totalmente diferente. Tu tá sem essa estrutura. E eu não queria ligar para casa me reclamando. Porque eu que inventei a moda de eu que aguentasse. E aí eu lembro que eu voltei para casa, por isso eu falo assim, que Deus cuidou dos detalhes, porque eu lembro que eu voltei, falei, cara, vou tomar um café. Aí parei numa cafeteria, entrei na fila, e eu ali pensando, né, assim, meio murcha ali. E aí, quando chegou na minha vez, eu pedi o café, aí a mulher olhou, eu falei, cara, será que eu pedi estranho? Aí pedi de novo, aí ela falou assim, ela falou assim, você não é inglesa, né? Aí eu falei, não. Aí ela falou em português, você é brasileira? Aí eu falei, sou brasileira. Aí ela pegou e falou para mim assim, ó. Aí tava muita gente atrás de mim na fila, inclusive eu guardo, tá? Eu acho que eu não trouxe, para comprovar o que aconteceu. Eu cheguei lá e ela falou assim, ó, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu vim estudar, vim passar uns meses aqui, sou do Amapá, nunca tinha ouvido falar do Amapá. E eu sou do Amapá, da região norte e tal. Expliquei tudinho. Ela ficou assim, ficou me olhando. Ela falou, é difícil. Eu sei como é difícil o brasileiro aqui chegar num lugar novo. Aí ela olhou para mim, ela pegou um papel lá, anotou o número dela. Ela falou assim, ó, tudo que você precisar a partir de hoje, você pode me ligar. Nossa, e a partir de hoje, você não paga mais café aqui. Pelo menos o seu café da manhã eu garanto. Me arrepiei. Nossa, tô arrepiada, Cris. Olha... E aí, quando ela falou isso, assim, eu ainda não entendi, eu ainda puxava o cartão, eu lembro que tava a passar, assim. E ela pegou e falou assim, é sério. E quando eu saí dali, assim, eu falo assim que eu vi Deus, o cuidado de Deus nas coisas, né? Aí eu falei, vou desistir agora? Eu já tenho meu café. Já tenho meu café garantindo. Uma pessoa que eu não tinha ninguém para conversar, eu já tenho um número. E aí eu fiquei assim, não. Então, aquilo, para mim, foi um gás. Eu falei assim, não, eu entrei nisso, vou levar até o final. Se Deus me permitiu chegar até aqui, porque tem um plano muito maior aí pela frente. E aí foi a primeira entrada que eu vi assim, no mundo da arte. Eu falo assim porque de um olhar mais profissional. Que tu sente o peso, que tu não tá lidando mais com qualquer pessoa que encomenda um quadrozinho, um negocinho bonitinho, porque a Cris é legal, porque eu conheço. Não, eu estava no nível, na segunda maior universidade do mundo. E eu estava ali competindo com os japoneses lá que te olhavam de cima a baixo. Né? E aí eu ainda tive muitos desafios, porque eu não sabia que eu ia ter prova escrita. Uau! Aí eu fiquei, cara, e agora? Em inglês. Inglês. E aí eu falei, não, aí estudei o básico, eu não tirava as piores notas, mas também não tirei as melhores, mas eles entendiam que eu entendi aquilo ali. Entendi. Mas assim, foi um desafio após o outro. Então aí eu lhe entendi, eu falei, bom, não estou mais para brincar. Se eu vou aguentar isso aqui, agora o meu olhar em cima da arte vai ter que ser diferente. Uau, muito bom. E Cris, você trouxe algum material, um pouquinho da tua arte, que a gente possa ver? Sim. Me explica como que é hoje a estrutura da tua arte, assim. Nesse processo, gente, eu acredito assim, quando a gente está se descobrindo na arte, a gente precisa experimentar de tudo um pouco. Sim. Então, assim, eu experimentei todas as técnicas. Fui fazendo tudo. E desenrolava. Desenrolava, saía encomenda. Só que, como eu te falo, quando chega nesse ponto que a gente se profissionaliza, a gente tem que começar a peneirar.
Porque eu não posso mais fazer tudo, atender todo mundo. Eu preciso chegar no nível aqui, não. Eu tenho que desenvolver. Só que eu tinha aquela preocupação, meu Deus, eu preciso ter a minha identidade. E eu não consigo ainda me encontrar. Até porque, como eu te falo, as coisas aconteceram para mim tem 2 anos e meio para cá. Perfeito. Então, fiquei esse tempo na viagem, tentando treinando outras técnicas. E aí, o que aconteceu? Eu desenvolvi várias habilidades. Hoje eu trabalho também com linhas, pregos. É um que a gente faz rostos através das linhas. É string art. Que legal. Você coloca pregos e com 3.000 metros de linha você faz qualquer rosto. Que demais. Então, fiz trabalhos assim. Trabalhei com carvão, trabalhei com giz pastel, com aquarela, com acrílica, com pirografia, que é aquela que queima na madeira. Fui pro ramo até da tatuagem para saber como era o mercado. Então, é aquilo. Para eu entender o que eu queria, eu precisava experimentar. Né? Eu não poderia ir pelos outros. Só que nisso tudo eu me encontrei muito na aquarela. Até porque eu sempre falo isso. A nossa região ela é cercada por água. E a aquarela é a única técnica que a tinta se dilui em água. Então, acho que aí começou a entrar o regional. Começou a entrar o regional aí. Só que eu falei assim, quando passou esse período, quando eu vim de Londres, eu fiquei assim, olha, vi de tudo. Eu preciso voltar para alguma coisa para o Amapá diferente. Eu não posso ser mais um na multidão. Então, lembrei do lar de casa, lembrei de todo o conhecimento que eu tinha. Eu falei assim, vou contar histórias através de quadros. Então, foi aí que eu vi que, na Europa, o auge é inovação, sustentabilidade e criatividade. 3 palavras-chave hoje lá. Então, visitei empresas, fui em locais. Então, sempre eu vi a pegada da sustentabilidade e da inovação. Sustentabilidade e inovação. Então, quando eu voltei, eu falei, primeiro, vou incluir a inovação nos meus quadros e a criatividade. Como? Vou contar histórias, eu vou embutir um QR Code, que já existe, artistas fazem isso. Só que o que eu falei? Como eu estudei lá ilustração para filme e livro, a gente vê roteiro. Então, eu peguei e falei assim, vou desenvolver um roteiro de um documentário. Então, uma coisa é eu chegar aqui, por exemplo, aqui tem um quadro. Eu pinto um quadro, aí tu olha, entendi. Ok, é a tua visão. Só que a partir do momento que tu aponta teu celular pro QR Code, tu assiste um documentário do processo de construção daquele quadro, quando tu olha de novo pro quadro, tu tem outra visão. Então, o que eu fiz? Vou contar a história. Como eu falei assim, eu não sou do estilo de artista que é focado em pontos turísticos, que desenha, que tem aquela pintura acrílica, que é muito comum aqui. Falei, vou trabalhar aquarela, mas eu vou contar o que a gente tem de mais valioso. São as histórias do nosso povo, da nossa região. Então, o que eu fiz? Eu acredito que vocês vão perguntar isso mais para frente, mas só para justificar, aí foi quando surgiu a vaga para eu expor em Barcelona e foi o meu primeiro quadro, que foi agora contando a história da Ilha de Santana. Quadro com o documentário que eu fiz na ilha. Olha que legal. A Cris, se tu perceber, ela não para, né? Não. A cabeça dela não para. É um nível assim, meu 220. Deus, essa menina, ela para aqui, ela faz aqui, ela para aqui. Né? É uma diversidade de coisas. Ela que está em movimento constante. Constante. E o legal é que você tão nova, né? Porque você tem uma jornada aí que você já traçou, né? Há muitos anos atrás. E eu fico assim, meu Deus, você trouxe experiência, vivência, viajou, vai falar aí da tua viagem, mas você trouxe uma coisa que é muito legal, que além de histórias relatadas, né? Você gosta de constatar as coisas, de escrever, de registrar. Né? E, às vezes, como empreendedor, a gente faz as coisas muito empíricas. Né? E você pensa, que é importante, você pensa, né? Mas a gente... às vezes muitos não vão além disso, né? E como você é uma pessoa que é elétrica, pensa o tempo todo, cria, né? Qual é a tua referência de literatura, assim, para você indicar para gente, né? Que você já me indicou mas você tem vários aí que, inclusive, o que ela me indicou me ajudou muito a trabalhar esse lado da criatividade, que eu disse, me indica aí que eu preciso. Mas para quem está vendo,
Indica aí. Qual é Olha, a tua eu costumo sugestão? indicar esse livro porque ele é pequeno, né? A gente fala que quando eu encontro pessoas que não têm o hábito da leitura, eles falam, não tenho tempo, eu não consigo ler. Então, esse livro, ele tem, e as letras são grandes, tem imagens no meio, ele não é enorme, que é o Roube como Artista. Eu acho que ele te dá uma noção sobre a criatividade, sobre o teu primeiro negócio. Eu falo assim que algo que eu acho muito interessante é que é transformar hoje. Eu falo que se torna um dever. Um exemplo, vocês são empreendedores, eu estou aqui como artista. Só que é transformar o empreendedor em um artista. Eu acredito que tem pontos dentro da arte que a gente consegue, quando a gente consegue unir o empreendedorismo e a parte artística, a gente consegue fazer uma evolução muito rápida. Um exemplo, colocando aí, o artista, ele não está preocupado, ele trabalha com a imaginação, com a criação. O empreendedor, ele precisa ter essa imaginação para desenvolver seus produtos, para desenvolver suas campanhas. O artista, ele está diretamente ligado ao fracasso, como eu te falei, assim, ele não está preocupado com o que o outro vai achar, ele quer pintar o que ele sente. Então, de que forma o empreendedor está ali colocando identidade no negócio dele? De que forma ele está ali colocando as emoções dele? De que forma ele está ali pensando o que ele quer fazer, não o que os outros vão achar? Né? O artista, a gente tem esse lado, que a gente fala que o lado esquerdo é a matemática, português, direito, né? É a parte mais analítica, e o direito é o criativo. Então, imagina, se a gente conseguir fazer ativar os dois lóbulos, né, que a gente tem, imagine o potencial que a gente... E é isso, a gente tem estudos que a gente não usa nem 10% na nossa cabeça. Né? Então, quando a gente consegue estimular, e eu falo estimulando, mas eu não pinto, eu não toco, eu não... Não, gente, só pelo fato de você escrever. Hoje Sim. A tecnologia está tirando essa questão da gente até escrever, que é a ativação do nosso lóbulo direito. Então, hoje, eu procuro ter estímulos manuais, não só em pintura, para que, justamente, essa criatividade fique sendo treinada. Né? Porque você olhar e falar assim, qual é o legal do criativo? Ele enxerga a oportunidade com mais facilidade. Eu também monto quebra-cabeça. Eu amo quebra-cabeça. Oh. Tem que anotar, né? Porque quando ela me indicou esse livro, Roube como um Artista do Austin. Uhum. Eu li esse livro em 2 dias, porque quando eu li a primeira vez, eu disse, meu Deus, é muita dica que ele dá, é muita coisa. E eu estava necessitada de melhorar o meu lado criativo. E aí eu disse assim, pelo amor de Deus, eu já esperava chegar o outro dia, porque eu tinha outras coisas para fazer, né? Então, no outro dia, eu sentei lá no sofá de casa e disse, eu vou terminar. Só que eu li um capítulo, aí eu comecei a anotar, eu disse... Tanto que a primeira coisa que eu fiz para mudar, depois que eu li esse livro... foi a minha mesa de trabalho em casa. Ele fala sobre isso. Primeira coisa que eu mudei foi deixar a minha mesa de trabalho com um ar mais criativo para mim. Nossa, perfeito. E a criatividade é tudo mesmo. É tudo. Ela faz parte, né? Eu falo assim, todos nós temos essa capacidade. Na verdade, a gente já começa falando, eu não sou criativo. O que mais eu ouço, Cris, eu queria ser criativo. Eu falei, gente, você é. Agora, você tem que saber enxergar essa criatividade no teu dia a dia. Na verdade, eu falo que a criatividade é uma conexão. Sim. Eu costumo fazer justamente muita coisa. Eu gosto de uma música boa, eu gosto de assistir um filme, eu gosto de ler. Então, eu gosto de quebra-cabeça. Eu tenho meus hobbies fora disso. Sim. Então, eu acredito que a criatividade vem quando eu não estou focada naquilo. Eu estou fazendo uma outra coisa, aí vem. Libera a mente. Sim. Aí foca, eu falei, isso aí, tá aí, vai dar certo, vou treinar. Então, o artista, ele tem muitos pontos que, se o empreendedor ele pegar esse caminho do artista, eu acredito que ele evolui muito rápido. Ele aprende a lidar com as emoções. Eu falo assim, a gente expressa na arte. Então, de que forma o empreendedor está falando de forma clara? Ele está imaginando, ele está criando. E a imaginação é o primeiro passo. Né? Eu falo assim que um dos exercícios que fica como dica também, uma das coisas que eu faço todo início do ano, eu peguei um vidro, assim, e eu coloco 2024. Tudo que eu quero alcançar em 2024. Só que eu não escrevo num caderno, que vai fechar, vai ficar guardado. Eu imprimo, estilo Polaroid, e colo. E deixo na frente da minha cama. Porque antes de dormir, eu olho para aquilo e visualizo que eu quero realizar aquilo. Então, quando eu estou num dia ruim, ou quando eu estou desanimada, eu vou deitar, eu olho para aquilo. Não, eu quero alcançar aquilo. Então, eu visualizo onde eu quero chegar.
E eu fiquei muito feliz porque eu olhei esses dias para o meu quadro, inclusive, e só tem 2 coisas desse ano que falta eu realizar. E nós estamos ainda em março. Nossa, Cris, que bacana. E eu falei assim, vou refazer de novo o meu plano em cima, o meu painel, que a gente fala, tipo um painel de sonhos, né? Que eu já ouvi alguém falar. Sim. Mas quer dizer, você visualizar, você ver onde você quer chegar, onde eu queria viajar, o que eu quero conhecer. Só que uma coisa é eu colocar no caderno e fechar, outra coisa é eu dormir olhando para aquilo. Entendeu? Então são estímulos. Não estou te falando assim que é tudo legal. Tem dias que eu também não estou com vontade de produzir nada. Tem dia que eu não quero nada com nada. Quero só existir. Mas assim, em compensação, os dias que eu quero produzir vale aqueles 3 dias que eu parei. Perfeito. Né? E hoje eu acredito que é fundamental. O que para mim hoje é mais importante? É tempo. Tempo é dinheiro. Então, a partir do momento que eu paro e vejo de que forma eu estou gastando meu tempo. Para mim, o que é investimento do tempo? Eu ir lá na casa da minha tia de manhã e bater um papo com ela. Eu paro tudo que eu estou fazendo, porque eu sei que a nossa conversa, eu vou sair de lá com uma ideia nova. Nossa, que bacana, Cris. Né? Então, são formas, a gente às vezes fica ali fechado no nosso trabalho, e às vezes uma conversa com alguém, com um amigo, um café, que tu estava nem esperando, me dá as melhores ideias. Agora, lógico, hoje eu sei quem as pessoas que eu vou ali que vão me nutrir, né? Então, é um pouquinho desse todo, né? Então, a arte, eu falo, ela não é um caminho fácil. Mas quem quiser o desafio para trilhar, é algo fantástico. E, Cris, na tua trajetória, nem sempre foi só a Cris, né? Você comentou da sua aluna que te ajudou, comentou da moça da cafeteria em Londres que te ajudou. Quais são os parceiros da tua trajetória que você poderia contar aqui pra gente? E como que eles contribuíram em cada etapa? E contribuem, né? Que eu acredito que deva ter também. Olha, eu falo que fundamental a minha família. Meu pai e minha mãe, assim, eles incentivam. Eles incentivam mais do que eu mesmo, eu falo assim. Porque eu chego, pai, eu quero fazer isso. Ele, bora. Vai. Né? Então, eu acho que começa aí, pela família, que é a minha base. Só que eu falo assim, tem uma coisa que vale mais do que se eu tivesse dinheiro. Eu tenho pessoas, eu tenho uma rede de apoios. Eu tenho pessoas, gente, que... vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tenho algum evento, eu tenho uma amiga que ela me maquia, me arruma. Ela não me cobra. Eu tenho um amigo que tira fotos dos meus books fotográficos, de tudo que eu preciso fazer, ele não me cobra. O meu convite para a minha exposição foi doado de uma outra amiga. Eu tenho uma amiga que ela é personal, mas ela larga tudo para andar comigo quando eu estou pro interior fazendo documentário. Então, eu tenho uma rede de pessoas que eles falam para mim, Cris, eu não sei se eu vou chegar onde tu está chegando. Mas só pelo fato da gente te ver conseguindo saber que a gente fez parte disso, é fundamental. Então, você ter uma rede de apoio pessoas que acreditam em você. Isso aí, total diferença. Eu falo para eles assim, eles falam assim, Cris, tu acha que a gente eles brincam, né? Tu acha que a gente está fazendo isso de graça? Quando tu tiver muito dinheiro, tu vai pagar nossa passagem, tu vai levar. Aí eu fico para eles e falei, gente, vocês falam isso e eu sinto a responsabilidade muito maior porque eu vejo o ponto que vocês estão acreditando em mim. Né? Então, tu se sente assim, cara. Então, o meu parâmetro hoje de sucesso, de verdade, é conseguir proporcionar para as pessoas que eu amo, uma vida não só para mim, conseguir gerar mercado de trabalho para uma equipe, conseguir pagar eles pelo que eles fazem, conseguir dar um conforto para minha família, conseguir viajar com meus amigos. Sim. Então, para mim, o meu parâmetro de sucesso é esse. Interessante que, como artista, você colocou aí que ele explora muito esse lado criativo, a imaginação. Não é fazer, pensei aqui, vou colocar. Né? O que a gente está observando é que você tem tudo isso muito alinhado. Sim. Né? Então, tem o artista da música, tem o da dança, né? Que tem aí... tem o seu lado criativo, o seu lado de imaginação, enfim, né? O seu lado colorido, né? Extremamente aguçado, mas não consegue, às vezes, organizar as ideias, planejar, focar, hipnotizar, né? Perseverar com aquela ideia para conseguir ter sucesso. Olha, né? Eu falo assim que não existe receita de bolo para muita coisa, né? Que às vezes a gente quer que eu chegue aqui e liste pontos para o sucesso. Um exemplo, a inteligência lá me deu pontos.
Mas não foram pontos fáceis de ser alcançados. E eu reestruturei isso, né? Eu fiz dentro do que eu acreditava, porque nem tudo que ela colocou ali, para mim, é sinônimo de sucesso. Então, eu peguei toda essa informação, trouxe para minha realidade, né? E analisei onde eu precisava alinhar e começar. Sim. Eu acredito que acho que o ponto principal é o quê? Eu tenho meus defeitos. Então, eu acho que eu peguei meus defeitos, que foi a coisa mais difícil que eu fiz. Peguei um papel, uma agenda que eu tenho, anotei os meus defeitos e anotei minhas qualidades. Eu falei, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar fortalecer os meus pontos fracos e fortalecer ainda mais meus pontos fortes. Então, eu peguei aquilo que eu tinha de negativo, que sempre me atrapalhava. Que a gente tem aqui negócio, quando eu vou fazer isso, acontece isso, eu sou assim, eu sou assada, é minha personalidade. E coisas ali, eu falei, não, eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar isso aqui. Então, eu fui equilibrando, não me baseando só em tudo que eu tinha aprendido, mas dentro eu como pessoa, minhas emoções, porque diferente de qualquer outro serviço, vou colocar um exemplo, sei lá, uma manicure. Quando ela está pintando, ela sabe que ela tem que tirar a cutícula, ela sabe que ela tem que pintar uma unha. É um trabalho... com como um que a gente processo fala? definido. Definido, né? Isso. Só que o artista não. Ele é ligado à criação. E se eu não estou bem naquele dia? Sim. E se não vier... O teu cliente não está aí, que não quer saber se tu é criativo ou não hoje. Ele quer o quadro, ele quer a parede dele. E aí, se eu tiver um dia ruim, eu não posso parar de trabalhar. Então, o artista, ele entra em outra linha lá do fracasso, que tu fica equilibrando entre eu quero fazer o que eu gosto, mas não necessariamente isso vai me trazer dinheiro. Que vende, né? Que vende. Então, eu posso ser um artista de sucesso, vender muito, mas não conseguir ter tempo de fazer o que eu gosto. E aí? Para ti, isso vai ser sucesso? É aquilo que a gente chama, tem um Ikigai, né? Que liga o que é sua paixão, o que você ama, né? Sonhos. O que você é bom e se aquilo se transforma em dinheiro. Aí, quando tu consegue a conexão dos três, eles falam que tu encontrou o teu propósito. Uau. Né? Só que aí que tá. Não é porque é minha paixão, que às vezes a gente tem aquela imaginação fantasiosa. Eu tenho que encontrar o que eu amo de fazer. Propósito, o propósito, eu vou trabalhar, pronto, tô feliz. Não. Não é mesmo com a tua paixão, mesmo com que tu ama fazer, não vai ser fácil e tem dia que tu não vai querer fazer aquela tua paixão. Né? E aí? Então, que ponto... Aí, o que acontece? A gente que muitas vezes com inteligência emocional já não muito boa, por 1000 problemas, a gente desiste. Por quê? A gente lida com as primeiras outras frustrações. Não vou mais, não vai dar dinheiro. Isso não tá legal, não tá saindo. Então, assim, o artista, ele lida com muitas etapas de emocional, Por isso eu falo assim, todo dia é uma batalha. E eu falo assim, é uma batalha de entender a minha cabeça, entender como está funcionando, será que isso vai dar certo? Por exemplo, a pessoa fala assim, isso não vende. Mas dentro do que eu li, não quer dizer que não vende, eu não encontrei o público certo. Aí eu vou lá naquilo que eu estudei, que é encontrar minha persona. Quem que vai pagar minhas telas? Por isso que eu falo que o empreendedorismo é fundamental. Que aí onde é que é? Meu quadro, minhas paredes são mais caras. É um público que é um público de condomínio. Fui lá no tráfego pago, investi um tráfego pago para dentro do condomínio. Eu quero entrar no condomínio, não sei como. Divulguei aulas para criança dentro dos condomínios. Porque eu sabia que eu dando aula para as crianças, eu ia atingir os pais. Uau, fantástico. Né? Então, assim, é uma conexão que tu vai surgindo, tu vai abrindo oportunidades que tu vai ter que pensar lá na frente. Legal. Não quer dizer que não vende, é que eu estou caminhando de maneira errada. Né? Então, são todas essas análises do que é feito que a gente tem que ponderar, usar a nossa informação, limpar a mente. Eu decidi, uma vez por mês eu vou pro meio do mato, eu vou lá, desligo o celular uns 2 dias e pronto. Aí limpa, regenero e volto pronto para a atividade. Excelente. Né? Então, assim, a gente tem que arrumar estratégia. E eu não estou falando que isso que funciona comigo vai funcionar com vocês. Claro. Eu me estudei e vi que, olha, eu produzo mais assim, assado e cozido. É igual o corpo que... o horário da manhã é melhor para malhar, né? Tem todos esses estudos. Então, eu identifiquei o que para mim acelerar a minha produção. Para eu ficar batendo ali para cobrir uma rotina, ia ser mesmo que nada.
Né? Por isso que os países aí fora já estão trabalhando segunda, quarta, até quinta. Sim. Né? Estão folgando na sexta, porque viram que eles, com mais descanso, eles produziam muito mais do que trabalhar até sexta-feira. Tem um resultado maior, né? Então, a gente vai identificando, vai pegando informação e vai se adaptando. E, Cris, você falou dessa jornada de você desenvolver novas técnicas, você aliar o conhecimento técnico do empreendedorismo a essa questão da criatividade. Uhum. Então, a gente falou do trabalho em si. Mas existe um outro lado da Cris, que você até comentou com a gente no bastidor, em relação ao seu trabalho social, né? Você falou, eu não consigo dissociar disso, porque é também uma fonte de energia. Conta pra gente como é que funciona isso. Bom, gente, eu trabalho com projeto social tem 12 anos. Uau! Isso não é de agora. Né? Veio o Amor em Movimento, veio o Abel Pinheiro e agora é o Projeto Criativando. Todos esses, eu entendo, como falei, principalmente depois que eu li esse livro, e não só isso, por uma questão de base cristã mesmo, que a gente tem um propósito. Se Deus me deu esse dom, se Ele me deu capacidade, eu falo assim, dentro dessa situação de saúde, se Ele me deu a chance de estar aqui, eu acredito que eu tenho que devolver pelo menos 10% para o mundo, de alguma maneira. Né? Então, eu sempre tive esse lado social muito aguçado. Meu avô era aqueles que fazia aquela garrafa de café e deixava para o gari que está passando tomar aquele café. Então, a minha família sempre foi de acolher, né? A casa cheia, todo dia tá gente nova. Então, eu cresci nesse meio. Então, quando eu fui entendendo como gente, eu fui criando muitas ações. Permanecemos com a Mãe em Movimento por uns 7 anos. Depois foi o Abel. Quando eu formei em fisioterapia, eu tive um projeto por 5 anos que foi atender idosos gratuitos na comunidade, que era reabilitação. Então, nós íamos buscar os idosos na casa de carro, 2 vezes na semana. E para mim foi muito baque, porque começaram a falecer e tudo, eu não soube muito lidar com isso. Hoje ainda tem uns, inclusive a minha exposição, uns foram visitar. E quando eu mudei para a arte, então toda vez que eu vou fazendo essa transição, eu tento agregar o social, algo com propósito. E aí eu peguei e falei assim, vou criar o Criativando, que é ofertar arte para idosos e para crianças. Porque idosos eu também li estudos e vi como a arte está efeito cognitivo no idoso, né? Melhora a coordenação motora, porque eu já associo a fisioterapia. Melhora a coordenação motora, então eu trabalhei pintura em tela, pintura em xícara, que eu sabia que idoso gosta dessas coisas. E aí eu falei, bom, criança. Sempre me identifiquei com criança e eu falei assim, ó, no meu ver, o que foi fundamental a arte na minha infância? Então, eu não tive cursos, eu não tive pessoas me ensinando. Então, hoje eu posso ofertar isso. Então, eu peguei, faço turmas, nós já fomos para a área ribeirinha, já fizemos muitas ações onde a gente trabalha a criatividade, como falo. A criança, ela entender que ela pode olhar o meio dela e daí criar algo novo, começar a trabalhar isso na infância. Então, eu trabalho sustentabilidade, trabalho empreendedorismo, falo, olha, vocês podem desenvolver, vocês podem vender. Aí eles terminam o quadrinho deles lá, oferece por 10, 15 reais lá para o pai, para a mãe, e vou para os interiores, mostro, olha, esse giz aqui não veio do nada. Aí pego o urucum, pego tinta, mostro que ensino eles a fabricarem tinta da natureza, mostro que a partir daí eles podem pintar, né? Então, tudo se adapta, tudo se transforma. Então, a gente está com esse projeto. Agora, estou tentando conseguir algumas parcerias de algumas empresas, está em conversa, já está em negociação, para agora a gente ter apoio. Né? Então, a gente quer atingir as crianças aqui, tanto de Santana como Macapá. Então, o projeto Criativando aí está tomando forma. Né? Eu sempre uso o restante do meu material para trabalhar com as crianças. Né? Só que chega um ponto que começa a ser muito grande, não dá mais para compor sozinha, tem que ter apoio. Então, é uma das coisas que sempre eu procuro levar agregado ao que eu faço. Sempre eu puxo o lado social. Legal, olha só que incrível. Eu tive a oportunidade de participar desse Criativando com a Cris, é inspirador. Né? Como a gente consegue conectar muita coisa, né? Para a gente depois chegar assim ao ponto de partida, né? Aonde a gente quer chegar, né? A máxima da nossa realização. Mas você falou aí, né, do seu futuro. Sim. Né? E como é que você se vê no futuro? Bom, eu falo assim que hoje eu faço planos não estou fazendo plano a longo prazo, planos, né? Porque muda muito rápido. Então eu fiz assim, eu vou fazer esse ano, de 1 ano,
né? Um plano de 1 ano. Então, quando eu estava na viagem, uma das coisas da lista, lá voltando para a inteligência artificial lá, era fazer uma exposição internacional. Falei, bom, como que eu vou conseguir isso? Aí fui estudar, pesquisei que eu tinha que entrar na mira de uma curadora, né? Que alguém precisa olhar para o meu trabalho. Então, fiz um portfólio e saí distribuindo. Aí soube que ela estava, uma curadora específica estava procurando para expor em 2 lugares. Se eu falo essa questão da gente exercer a nossa fé, vou colocar que porque foi muito mais fé do que... Eu falei assim, eu vou expor nesses locais, mas antes eu quero visitar. Como eu estava lá na Europa, eu peguei e falei assim, vou lá na Espanha. Fui no local da exposição e fiz assim... Era eu comigo mesmo e falo, e Deus, né? Falei assim, se for da tua vontade, ano que vem eu vou expor aqui. Fui lá em Paris, no Museu do Louvre. Falei, se for da tua vontade, eu vou expor no maior museu do mundo. E coloquei isso, gente, para ser acontecer isso uma vez na minha vida, né? E aí, quando eu retornei, saiu o resultado que eu tinha sido selecionada para expor nesses locais. Então, agora, dia 2 de abril, estou indo para a Espanha expor nesse castelo, é o Castelo Montjuïc, que é 3 dias de exposição. Vou levar o quadro da Ilha de Santana. Saiu recente também que eu fui selecionada para o Museu do Louvre. Olha, em outubro estou indo expor por 3 dias lá. E vou lançar um livro lá também, que é um livro que vai ser uma biografia de todos os artistas que tiveram exposição para o ano de 2024. Então, nós vamos entregar para colecionadores e empresários no Louvre. E em 2025 chega na leitura para venda, né? A gente fechou parceria com a leitura. E então, assim, a gente ficou... Hoje, os planos essas 2 exposições grandes. Agora, eu fechei parceria com a TV Amapá. Acredito, pelo dia já vai ter passado eles compraram um documentário meu com um quadro sobre a Fortaleza de São José. Então vai passar tanto no Japium como para a região norte toda. Fechou, e eles vão cobrir também a minha viagem. Vou estar mandando vídeos de lá, de Barcelona para a região amazônica, acompanhar. Incrível. Que tem um artista, né, representando nesses locais. Então, assim, a caminhada, por enquanto, como eu falei, assim, não tem como fazer muitos planos, porque a partir do momento que eu entro no mercado internacional, muda muita coisa. Com então, certeza. Agora é um olhar, aquele olhar que eu tive há 1 ano atrás, de seriedade, agora multiplicou 10 vezes mais. Porque eu entrei no mercado internacional competindo com os artistas do mundo todo. E as vendas dos quadros em euro, né? Então, agora estou em programação e montar um site, né? O próximo plano é montar um site. Eu também gosto de fotografia, então montei alguns produtos, que a ideia é o quê? É nesse site vender produtos, porque já olhando para o lado de negócio, eu acredito que pintar um quadro é o meu plano A. Só que eu não posso a gente sabe que no mundo dos negócios não pode se conformar com uma área de investimento. Então, a ideia é o plano A, pintar quadros. O plano B é manter um site de venda de produtos personalizados com o meu trabalho. E o plano C é trabalhar com investimento, né? A gente tem essas 3 linhas de renda. Nossa, essa menina é uma potência. Olha, com certeza. Então, nós assim, vamos aqui, né? Gente, se Deus quiser. Esses trabalhos que você falou que vai virar documentário e que vai fazer parte do teu acervo de exposição, eles estão no teu Instagram, Cris? Bom, esse que foi para a Espanha ainda não, porque a gente assina um documento que só pode expor, que vai ser feito lá depois da exposição. Isso se não for vendido o quadro. Tá. Só que a gente está criando um canal no YouTube que o projeto se chama Raízes Vivas, que é contando a história dos locais, né? Então, a que vai para a Espanha é a história da Ilha de Santana. Agora vou contar a história da Fortaleza de São José, que vai passar. Eu não sei, vai ficar no domínio da rede amazônica, então não sei se eu vou poder jogar para o meu canal, porque eu vou estar meio que vendendo por um tempo para eles. Direitos autorais. E o tom ainda em processo de definição, mas tudo indica que é o do Museu do Louvre. Eu vou contar a história da ICOME, da Serra do Navio. Olha, que legal. Né? Gente, que demais. Então vai ter. Mas então como é que a gente pode te acompanhar? É pelo Instagram. Qual é o teu Instagram? É Cris com 2 Is, Guedes com 2 Es. Né? Então lá eu vou estar postando tanto da viagem, todo esse processo, todo
Os vídeos, muita coisa eu não posto lá, porque assim, como eu falo, para não ficar muito confuso, porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Sim. Então, eu estou caminhando algumas coisas, estou postando agora a divulgação das exposições, estou conseguindo apoio também do Estado para que eu vá representar ele, né? E é uma caminhada, gente, não é fácil. Eu tenho que abrir mão de alguns trabalhos, porque eu tenho que produzir esses quadros, e eu falo para você assim, não é só pintar, é criar um roteiro, é filmar, é ir com uma equipe de em torno de 6 pessoas, de pessoas também que acreditam, porque eles sabem que eu não tenho condições ainda de pagar o que eles merecem, mas eles falam, Cris, a gente acredita e a gente vai contigo. Isso é importante. Né? Então, eu tenho essa equipe que dá todo esse suporte, eu tenho as ideias, a gente grava, e eu, além de tudo, eu ainda apareço no vídeo. Então, como eu falo, qual é o diferencial? Porque geralmente o artista, ou ele só pinta. Então, hoje eu tento fazer essa conexão com o audiovisual, né? E com essa multifunção da arte. Eu acho que é aí que está a inovação. A gente não consegue ver o quadro somente... A tecnologia está aí, tem que ser usado só o quadro. Né? Tem que ser associado. Então, a proposta é entrar com essa nova vertente de arte. Ainda é novo. A gente sabe que nem todo mundo posso agradar 100% todo mundo. Tem gente que olha e não gosta, e paciência. Mas eu acredito que tem tudo para dar certo. Pesquisei no mundo todo, não tem nenhum artista seguindo essa linha de documentário com arte. Uau. Né? Então já sabe, tem a Cris vai ser o reconhecimento internacional. Né? Então, assim, é uma caminhada, né, gente? Então, como eu falo assim, a minha cabeça... Eu até brinco com a mãe, Flória, tem vezes que eu quero dormir, e a minha cabeça ali, ó... Ficar pensando, porque... E eu acho, às vezes, que eu não tô produzindo, sabe? Aí eu fico assim, aí eu tenho que lembrar, olha, que eu consegui realizar em tanto tempo, tem isso que eu tenho que fazer. Agora, como eu falo para vocês, não é uma caminhada fácil. No nosso caminho a gente encontra, eu acho que isso é fundamental falar, que a partir do momento que a gente começa a engrenar, vamos colocar assim, existem pessoas que a gente encontra no caminho que querem te ver bem, torcem por ti, mas não melhores do que ela. Então, a partir do momento que tu começa a ter muito mais dificuldade, você começa a ter uma situação... Você tem que ter aquele feeling de entender ali, eu vou por esse caminho, eu abro mão desse, isso aqui não é confiança, eu tenho que dar um passo atrás para acolher lá na frente. Então, assim, o mundo é literalmente um mundo empreendedor. Né? Por isso que eu falo, a gente não tem como tirar o empreendedorismo da arte, e o empreendedor precisa ser um pouco artístico. Né? Ele precisa ter esse olhar artístico em cima do negócio dele. Inspirador, Cris. E assim, para deixar até para os empreendedores, né, que estão iniciando, qual é o conselho que você dá, né, na oportunidade de repente ter aí pessoas querendo muito saber assim, eu quero um conselho da Cris, que estou começando nesse mundo aí da arte, né? Entender isso, como é que eu posso conciliar o empreendedorismo, né? Eu acho que o primeiro passo é o conhecimento, né? Primeiro, assim, a pessoa tem que buscar conhecimento. Eu sou Empretec, eu acho que o Empretec no Sebrae, ele foi fundamental para mim. Eu sempre aconselho, faça Empretec. Tem que fazer Empretec. Porque me abriu a mente em muitas coisas que foi falado ali, e eu acho que foi fundamental também no lar de casa. Eu acredito que todo mundo, eu ainda estou em processo de organizar isso, mas eu acho que todo mundo precisa de terapia. Eu acho que você estar bem emocionalmente, isso é fundamental para qualquer negócio. Você tem que saber que você estando bem ou não, o teu negócio tem que funcionar, as coisas têm que andar. Sim. Então, hoje, com acesso à informação, com a tecnologia, a gente não vive só isso, a gente tem vida pessoal também. Então, tu conseguir equilibrar com isso, tu conseguir entrar em harmonia sozinho, tu não consegue. Hoje, além de tudo, eu tenho também essa parte eu falo espiritual, que para mim conta muito. Eu tenho meus devocionais, eu tenho minha vida com Deus, e eu acho que isso é fundamental para ajudar a gente a organizar a cabeça. E mesmo assim eu tenho meus dilemas, mesmo com tudo isso, né? Então eu falo assim, as minhas tias, converso muito com as minhas tias, com meus amigos, e eles me acompanham e eles notam, eles sabem como é a caminhada. Tem dia que eu não tenho, meu Deus, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer isso, e eles falam, Cris, enxuga mais coisas, tu tá fazendo muita coisa, e eles me cobram. Aí eles ligam, tu tá comendo, tu tá... Né? Porque eles sabem que eu vivo numa rotina muito intensa. Então, eu tenho que parar,
Então, um exemplo assim, meus hobbies, né? Eu acho que tudo é ligado também no meu perfil. Eu gosto, quando eu paro, eu tô montando meu quebra-cabeça. Né? O pessoal, tu viaja do gasto? Eu falei, não, gente, eu não tenho gastos. As minhas ambições são outras. Né? Eu não tenho ambições físicas, eu não tenho ambições de estar saindo, eu tenho as minhas prioridades. Então, para mim, tipo assim, eu vou fechar hoje, vai ser uma noite perfeita, eu vou terminar, vou ali na sopa e tomar minha sopa e vou para minha casa dormir. Então, eu tenho a minha maneira de relaxar, eu tenho a maneira de fluir, e aí a pessoa tem que encontrar o seu. Só que sozinha, muitas vezes, ela não encontra. Ela precisa de ajuda. Então, acho que trabalhar o emocional e buscar conhecimento é o primeiro passo. Porque a pessoa já quer começar pegando o dinheiro que ela não tem, investindo num negócio que ela nem sabe. Aí, depois que está errado, aí ela fala, mas em Santana não dá, nada dá certo. Não, você não quer investir numa boa foto, você não quer saber o que é marketing, você sabe o que é tráfego pago agora, você sabe, já estudou como é teu cliente, você está fazendo um ambiente confortável e vai manter qualidade nisso, porque o pessoal começa aqui e fica assim. Eu estou investindo num bom cozinheiro que vai fazer comida. Então, assim, não é só colocar um negócio lá e montar. Isso eu estou generalizando, porque eu acredito que quem assiste, né, para não ficar voltado só para a arte em si, mas dentro de qualquer negócio. Então, assim, e principalmente lá do financeiro, é dividir. Eu acho que a gente cometeu muito erro no lado de casa, foi não dividindo as coisas do financeiro, né? A gente mistura com o nosso pessoal. Então, a partir do momento que a gente não consegue ter essa noção financeira, nada flui. Alguma coisa vai bater e vai travar. Então, eu acho que são bases que tem que ser... Na verdade, eu acho que não existe segredo, existe trabalhar o básico, o simples. A gente quer fazer algo mirabolante, só que a gente não sabe o básico, vai ser mesmo que nada, né? Olha, Cris, enfim, eu estou né? sem palavras. Eu também, assim. Eu anotei tanta coisa, mas eu ganhei ouvindo muito. Não, gente, e eu, assim, nem mostramos, né? Vamos mostrar a Cris, né? Essa mulher viajante aí, tanto nas ideias quanto nos lugares, mais de 8 países aí ela já conheceu. E ela trouxe o diário de bordo, né? Sim. Eu falo que é um aconselho, né, para quem quiser estimular a sua criatividade. Não necessariamente precisa viajar para longe. Né? Qualquer momento que você vive que acha especial, anote. Né? E aqui tá eu fiz aqui, cadê? Vou mostrar aqui para aparecer. Olha aí o roteiro. Que tem fotos, coisas que marcaram, frases, tudo que eu vivenciei lá, né? Então isso foi importante. Eu falo que as minhas melhores ideias saíram daqui. E às vezes a gente se limita, não sei desenhar, não tenho uma letra bonita, não tenho caderno caro, não tenho caneta, mas não. Isso só é reaproveitando, ó, rasgando jornal, pegando adesivo. Eu escolhi, inclusive, um caderno preto para ser um momento de estimular a criatividade, porque nossos cadernos são brancos. Então, eu achei legal, assim, de que maneira eu poderia usar para se destacar sendo preto. Né? Olha, pintei, risquei. Inclusive, finalizo até aqui. A minha última foto foi a minha última noite, né? A janela de possibilidades que eu coloquei como a última aqui. Terminou a viagem isso. Como se fosse uma janela de possibilidades, né? Que lindo. Aí, então, mostra a foto que você tirou numa câmera de... Ah, sim, de 100 anos, de né? 100 anos. Olha que legal, gente. Aqui, ó. Isso aqui foi na Espanha. Aqui foi uma câmera que era com 100 anos. Isso aqui foi a foto que ele tirou para registrar, né? E falando para vocês, assim, que nessa trajetória eu tirei tanto fotos e tudo, e eu transformei em material para venda. Isso aqui são tantas fotos que eu tirei na viagem. Eu personalizei cadernos, agendas. Mostra aqui para o pessoal ver. Olha só. E tá também à venda, tá? Tanto cadernos, agendas. Isso aqui foi desenhei. Olha, vamos disponibilizar aí no canal, do nosso podcast, para vocês terem acesso. A gente pode até sortear um kit para quem assistir alguma coisa. Não sei, pode então pensar. Já bota o nomezinho aí. Bota Na o rede arroba social, do Instagram, né? nos comentários do YouTube. E aí a gente vai dar uma olhadinha ou manda um direct aqui postal. pra gente no Pode Agir Podcast. Olha, gente, cartão postal. Tudo Olha foi com só. fotos tiradas na viagem, tá? E criações mesmo de design. Então, já transformando isso também em produto para começar a testar futuramente para o site, né? vender. Isso aqui é para vocês, tá? Vocês se dividem, presentinho. Obrigada. Vocês escolhem. Aqui, ó, aqui tem uma... Aqui fala sobre ó, a arte é seu coração
E a arte é sua oração. Se cortar, tem 2 sentidos. Nossa, que especial. Aí tem 2 aí pra vocês verem. Não sei qual que vai já querer escolheu, qual. Amiga, então, eu já imaginei, mas tudo Peraí, bem, vamos- amiga. Essa aqui também tá linda. Vamos trocar esse aqui, ok? O pessoal da Olha. equipe, eu vou trazer o outro. Oh, que linda, adorei, gente. Olha só, né? E tem muita coisa, assim, para se desenrolar. Eu acredito que agora entrou uma nova etapa. Acredito que a gente voltar a conversar daqui a 1 ano, já vai ter acontecido Vamos, muita você já coisa. tá- Já tá cotadíssima pra gente saber. Pra nossa exatamente. próxima temporada, mas rapaz, não é Com possível. certeza. Eu quero saber todos os babados. Com certeza. Acontecer muita coisa, acredito. Eu pela quero frente. saber se você já tá seguindo a Cris no Instagram, @Cris com 2 I e Guedes com 2 E. Então, @Cris Guedes. Já segue ela aí para você acompanhar todos os detalhes dessa grande exposição Espanha, França, Espanha e Paris, né? Espanha e Paris. Ai, Oi, gente, que orgulho. vamos acompanhar. O Amapá Ó. para o mundo. Isso aí. Muito bom. Muito sucesso, Cris. Muito sucesso mesmo, né? Você é visionária, inspiradora, né? E hoje fez a gente refletir muita coisa, assim. Ai, a vontade logo, ai, peraí, vou chegar em casa, vou fazer um monte de coisa, assim, também quero ser bonitinha, né? Mas é legal a gente se inspirar nos bons, e você tem um legado fantástico. Então vale a pena a gente colar em você. Eu que agradeço o convite. Eu falo que a gente consegue atingir nosso propósito quando a gente consegue inspirar, né? Quando a gente consegue sacudir o outro ali e a gente conseguiu ali seguir o propósito. Eu falo que chegar no Louvre, né, para mim não é o sinônimo de sucesso. Existe muita coisa aí e principalmente motivar, sacudir. Eu cobro muito meus amigos, as pessoas estão perto de mim. Eu não quero só eu crescendo, eu quero que todo mundo cresça comigo, né? Então fica também a dica para quem está ouvindo que esse crescimento é possível, né? É possível. Cris, eu estou extasiada. Eu costumo falar no bastidor que eu estou chocada, passada. Que delícia o nosso podcast. Eu desejo muitas energias positivas para você. Que Deus te abençoe muito e que Ele tá tão próximo de ti. Existem 2 cenários, que é a pessoa que compartilha e a pessoa que tem o canal direto com Deus. Né? E esse canal direto todo mundo pode ter, mas não é todo mundo que consegue alcançar. E esse olhar do universo, esse olhar da positividade, de já acreditar, sem mesmo tocar, é o conceito de fé. Né? E é o mais difícil da gente sentir e alcançar. Então, eu tenho certeza que tem um canal de conexão direta com Deus que está enviando muita energia para você. E a gente está aqui, eu estou assim, um presente. A Cris é uma amiga da Jamile e foi um presente para mim poder te conhecer hoje. Então, obrigada mesmo pela sua vida. É isso aí, gente. Muitas emoções aqui no nosso podcast. A gente está muito feliz. É uma honra pra gente, né, Jamile? Ver nossos empreendedores amapaenses ganhando o mundo, ganhando o Brasilzão e o mundo. Olha só, Amapá no Louvre. Que chique. Gente, amei a companhia de vocês, amei a companhia da Cris, né, Jamile? Em movimento. Estamos em movimento e pode agir. É isso aí. Então, até o próximo episódio e até lá. Até logo! I flushed my kids down in the club.